Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. E meu amado irmão, professor, e minha amada irmã, professora da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é uma lição muito importante para ser estudada, interpretada e aplicada sobre a vida dos alunos, aqueles que estarão presentes na sala para aprenderem a lição. A lição de hoje é a lição de número 10. Precisamos de vigilância espiritual. Tudo aquilo que fazemos na obra de Deus, nós iremos prestar conta um dia. E a forma como nós lidamos com o cargo, a função, o papel de liderança que exercemos, meu querido, será determinante até quanto à nossa eternidade. E não há ninguém, absolutamente ninguém na obra de Deus que esteja acima do bem ou do mal, independente da sua história, do seu currículo e dos seus feitos. Todos precisam vigiar para não entrar para o caminho da arrogância, da soberba e da prepotência. Interpretando a parábola dos dois servos. Nesse primeiro tópico, nós estaremos analisando a parábola dos dois servos. Nós vamos observar que este Senhor a quem Jesus se refere na parábola, ele dá a mesma oportunidade para ambos os servos. Eu destaco que eles se destacaram, se mostraram dignos de confiança, porque se não o fossem, eles não teriam recebido do seu Senhor aquela oportunidade. Ambos começaram bem, ambos possuíam talentos, qualificações morais, intelectuais e até espiritual para realizar aquele trabalho. Mas o problema é o fator chamado tempo. O tempo revelou que um continuou sendo fiel e o outro mudou totalmente o seu modo de ser. É sobre isso que nós iremos falar nesse tópico de número 1. O servo bom e fiel. Trata-se de alguém a quem o Senhor confiou uma posição de liderança e foi achado fiel no retorno do seu Senhor. O poder tende a corromper até os melhores homens. No caso desse servo fiel, esse não deixou que o sucesso e a posição lhe subisse à cabeça, pois sabia que nada daquilo era seu por direito. A mesma lhe fora confiada temporariamente. Observa o servo fiel. Eu destaco que ele recebeu do seu Senhor uma responsabilidade, um privilégio de exercer o cargo de liderança, porque ele foi encontrado uma pessoa com habilidades e competências para exercer esta função. Você que é professor, Deus achou graça em você para te confiar esta função. Agora, meu amado, nós observamos que começar não é difícil. O problema é o fator chamado tempo, porque o fator chamado tempo revela-nos quem realmente somos. E no caso desse servo fiel, ele foi achado fiel quando o seu Senhor apareceu de surpresa. Eu faço a seguinte colocação, que o poder, ele tende a corromper até os melhores homens. Olha o caso de Davi, como Davi posteriormente se corrompe, nós vamos ver homens como Abraão, nós vamos ver homens como Salomão e tantos outros homens que exerceram o cargo de liderança. Então o poder, ele tende a corromper
até os melhores homens. Mas no caso desse servo fiel, esse não deixou que o sucesso e a posição lhe subisse a cabeça. Meu irmão, não é pecado você ser pastor, você ser diácono, presidente do ministério, você exercer uma liderança com 100, 200, 300, 20 mil, 200 mil pessoas. O problema é você deixar isso subir a sua cabeça. O problema é você deixar a vaidade e o orgulho. E por que aquele servo fiel não deixou que aquilo subisse a cabeça? Porque ele sabia que nada daquilo era seu por direito. Aquilo tudo que ele estava administrando, que ele era um gestor, pertencia ao seu Senhor, que voltaria num tempo determinado ou indeterminado, porque ele não sabia quando ele voltaria, e pediria uma prestação de contas. Nós que trabalhamos na obra de Deus, precisamos compreender que nada nos pertence, seja o dom de Deus, o fruto do Espírito, o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, a unção de Deus, isso tudo, meu querido, nos foi confiado. Agora, como nós vamos fazer a administração e usar esses dons, talentos e habilidades na obra de Deus, vai ser uma decisão individual. Faça uso correto com humildade, sabendo que esse dom, esta habilidade e essa responsabilidade lhe foi confiada, mas dentro em breve, no momento surpresa, o Senhor pode lhe chamar para um acerto de contas. O mau servo. Este servo exerceu esta tarefa porque foi achado digno. Do contrário, jamais teria chegado a tal posição. As más influências e as bajulações lhe cegaram totalmente, ao ponto de este agir de forma leviana e irresponsável. As virtudes de outrora foram desprezadas e em seu lugar o que se achou foi a soberba e o desprezo aos demais servos. Ele se esquecera que nada lhe pertencia e teria que prestar contas ao verdadeiro dono. Quem é o mau servo? Eu quero destacar que o mau servo, ele não pode ser chamado de mau do começo ao fim. Ele se perdeu em dado momento da sua chamada. Observa que nem mesmo Judas, que vendeu Jesus e negou Jesus, ele não entrou para o ministério de Jesus para roubar. Porque na ocasião Jesus, ele diz que os filhos, os passarinhos têm onde deitar e o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então nós observamos que o início do ministério de Jesus não tinha lucros de renda, não tinha dinheiro. Posteriormente surgiram ofertas. Esse servo mau ou mau servo, ele só foi chamado para exercer aquela função porque ele possuía atribuições morais, intelectuais e também espirituais para exercer aquela função. É assim que Deus faz comigo e com você, porque se não fosse assim, meu querido, do contrário, ele jamais teria chegado a tal posição. Então observa, ninguém começa mal, ele começa sincero, sendo verdadeiro e autêntico com Deus. Agora, o que eu destaco aqui, as más influências e as bajulações lhe cegaram totalmente. Meu querido, eu vou falar com você uma coisa. Um grande perigo para a liderança chama-se bajuladores. O bajulador é aquele que se aproxima para tirar vantagem. O bajulador, ele faz elogios falsos, ele não é verdadeiro. O bajulador pode ver a pessoa se queimar, a pessoa tomando decisões equivocadas. Então, meu querido, uma coisa que nós devemos evitar na liderança chama-se bajuladores, aqueles que só vivem elogiando, só vivem querendo chegar perto para tirar uma vantagem porque você exerce um cargo de liderança.
Então, as más influências e as bajulações cegaram esse servo, porque no começo, se ele começa a ser repreendido, não tivesse os bajuladores e as más influências, alguém chamaria a atenção dele. Mas o que é o problema? Que o problema é que ele foi se apoiar e ter como referencial aqueles que bebiam, os beberrões. Olha a situação dele. E as virtudes de outrora que ele apresentou no começo da caminhada, elas foram desprezadas. Qualificação moral, qualificação intelectual, qualificação espiritual. Ele esqueceu de todas essas. E o que surgiu? No lugar dela surgiu a soberba e o desprezo para com os demais servos da casa, que também serviam a Deus. Então nós observamos que o orgulho e a soberba fez com que ele esquecesse que ele não era o dono daquilo ali. Ele era apenas alguém que estava como um gestor, que estava administrando, era uma concessão. Mas ele não era o dono. Então nós precisamos tomar cuidado. Muitas pessoas começaram bem na obra de Deus, mas o orgulho, a soberba, as más influências e os bajuladores cegaram por completo esta pessoa. Então eu aconselho, tenha do seu lado pessoas que sejam críticas, mas crítica construtiva. Alguém que possa lhe chamar atenção, alguém que possa lhe fazer uma advertência, alguém que possa lhe dizer que você tomou uma decisão errada, que você precisa rever os seus valores, o seu conceito, a sua forma de fazer. Não é fácil, mexe com o nosso ego, com o nosso orgulho, mas se nós não tivermos dessas pessoas do nosso lado, nós podemos entrar pelo caminho da soberba, da arrogância e da presunção e se perder no meio da caminhada. Então, o servo mau, ele não foi mau do começo ao fim, ele se perdeu em dado momento. Crise institucional. Infelizmente, com raras exceções, muitos que no passado começaram de forma sincera na obra de Deus, hoje, enquanto presidentes de ministério, agem como se a igreja e tudo que nela há lhes pertencesse. Os tais agem como se a instituição fosse um patrimônio exclusivo da família. Estes se cercam de bajuladores e perseguem os verdadeiros servos de Deus. Eu faço essa colocação porque eu tenho feito uma leitura do que está acontecendo na Assembleia de Deus no Brasil. Muitos que começaram sinceros, que lá no começo andavam quilômetros e quilômetros a pé, que abriram mão de lucros, abriram mão de vantagens, começaram bem, em qualificação moral, bom testemunho, qualificação espiritual, cheios do Espírito Santo e até com qualificação intelectual ou não, mas começaram com sinceridade na obra de Deus. E depois, quando foram graduando, crescendo, ocupando cargos mais elevados, alguns chegaram a presidentes de ministério. O que eu tenho visto pelo Brasil afora, meu querido, relatos, fatos, nós vemos aí na internet, são inúmeros escândalos envolvendo presidentes de ministério. Não vou dizer que são todos não, irmão. E toda regra existe a sua exceção. Talvez o seu pastor presidente seja um homem respeitoso, um homem sério, um homem de qualidades e virtudes semelhante ao servo fiel, que não se corrompeu. Mas muitos pastores, presidentes de ministério, eles agem como se a igreja e tudo que dela há, até os membros, pertencem a eles. Tudo é deles, tudo pertence a eles. E eles também agem como se a igreja, essa instituição, fosse um patrimônio exclusivo da família. Quando chega agora o período de transição, uns já estão com 80 anos, com quase 90 anos, já não tem mais vigor, já não tem mais capacidade para estar à frente, precisa descansar. Eles querem colocar a família agora para dar continuidade ao trabalho. Eu não vejo Moisés colocando seus filhos para dar continuidade na obra de Deus. Deus levantou Josué. Não quero dizer que não tenham aí, pelo Brasil afora, filhos de pastor presidente que não têm essa chamada.
Agora, quando nós vemos isso pelo Brasil afora virando uma regra, que na hora de jubilar ou sair de cena tem que colocar o filho, tem que colocar um parente, porque a galinha dos ovos de ouro agora é gorda, não está mais no período da seca, no período das dificuldades. Então, meu querido, eu observo que nós estamos atravessando uma crise institucional muito grande relacionada a muitos pastores, presidentes que estão dividindo, que diz que não sai, que não dá lugar para ninguém. Esses aí, eles se cercam de bajuladores e perseguem os verdadeiros servos de Deus. Aqueles que estão do lado dele não são crentes verdadeiros. Aqueles ali não são profetas verdadeiros para falar a verdade, para repreender, para chamar a atenção. Nós estamos precisando hoje de João Batistas. Nós estamos precisando de João Batista. É aquele que fala a verdade, é aquele que repreende, é aquele que confronta o pecado e não de bajulador, puxa-saco. É alguém que foi consagrado porque é puxa-saco do pastor. Não, nós não precisamos desse tipo de pessoas. E o que é pior, os verdadeiros servos de Deus muitas vezes são perseguidos, maltratados e desprezados. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. O destino escatológico. 2 servos, a mesma oportunidade e destinos totalmente diferentes. Não se pode afirmar que o Senhor tenha sido injusto para com aquele que se perdeu. Triste realidade para muitos que hoje exercem liderança ou se destacam na igreja, será ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A hipocrisia dos religiosos será tratada com rigor no seu devido tempo, a saber, no dia do juízo final. Eu falo aqui, Jesus, ele na sua parábola, ele fala do destino escatológico. O que é o destino escatológico? Porque Jesus faz menção aqui que muita coisa será tratada no juízo final. No dia do juízo final. Alguém pode morrer com todas as honras de presidente, de pastor, mas pode ter sido um mercenário. Eu observo que os 2 servos receberam a mesma chamada, a mesma oportunidade, porém, o destino deles foi totalmente diferente um do outro. Agora, não se pode afirmar que o senhor daquela casa tenha sido injusto com um em detrimento do outro, ou tenha favorecido um em detrimento do outro. A oportunidade foi a mesma. Agora, como cada um administrou e se colocou diante da oportunidade é individual. E vamos destacar mais um outro ponto, que é uma triste realidade com a qual muitos líderes que temos aí nos nossos dias, de renome, de destaque, seja ele pregador, seja ele pastor, seja ele cantor, levita, que trabalho que ele desenvolve na obra de Deus. Uma triste realidade é que muitos, não poucos, ouvirão do Senhor as seguintes palavras: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Na fila do juízo final, nós teremos cantores internacionais, cantores de renome, teremos conferencistas internacionais, pregadores que viajam pelo Brasil afora, o mundo afora, teremos pastores presidentes, teremos presbítero, diácono, teremos ali uma congregação completa, teremos apóstolo, pai apóstolo e por aí vai, meu querido. Nós teremos aí desde o desviado até a alta patente, porque não deveriam estar lá, não deveriam estar, mas acabaram fazendo escolhas equivocadas, perseguiram os verdadeiros profetas, os crentes fiéis, e se cercaram de bajuladores.
Eu destaco mais uma coisa aqui, a hipocrisia dos religiosos. Eu estou falando não é de pastor não, meu querido, estou falando aqui é de religioso. O religioso, muitas vezes ele é dominado por um espírito de religiosidade, ele é dominado por um espírito de hipocrisia, ele finge ser aquilo que ele não é. Ele não serve a Deus com sinceridade, ele serve a Deus de forma superficial, ele serve a Deus por causa da posição, das vantagens advindas do cargo, da função que ele exerce. Essa hipocrisia desses religiosos será tratada com rigor no devido tempo. Alguns Deus vai quebrar aqui, Jesus vai quebrar, vai humilhar para que se arrependa para a salvação. Mas muitos estão aí rindo porque tem casa, tem dinheiro, tem jato, tem bens. Eu não estou dizendo que seja pecado não, meu querido. Olha, se vem na direção de Deus, é bênção, não é pecado ser rico. Mas muitos tornaram isso como um objetivo do seu ministério. Estes aí, o qual Deus sabe que são servos maus, servos infiéis, avarentos, gananciosos, que espancam os outros servos, estes aí, Deus está reservando para o dia do juízo final, que Deus tem misericórdia das nossas vidas. Semideuses assembleianos. Dentro de nossas igrejas, muitos líderes agem e são tratados como se fossem semideuses ou a quarta pessoa da Trindade. Agem como se estivessem acima do bem e do mal. A avareza, a ganância e a arrogância são as características mais conhecidas desses líderes. Não levam em consideração de que Deus os está pesando em balanças fiéis e em breve serão arrancados. Meu querido, nós observamos aí, eu vou falar com um olhar bem crítico mesmo. Se esta lição, ela não é para trazer uma reflexão, se essa lição não é para fazermos uma crítica da nossa instituição, então nós não vale a pena nem a gente estar reunido nesse próximo domingo para estudar essa lição. Nós temos que ser críticos de nós mesmos. Ah, irmão Mauro, mas você é crítico demais com a Assembleia de Deus. Eu não posso ser crítico da Batista, meu irmão. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus. Eu presto esse trabalho voluntário na Assembleia de Deus. Sou jornalista de formação acadêmica e faço esse trabalho voluntário para os membros da Assembleia de Deus. Eu não vou criticar Maranata, presbiteriana, metodista, batista, não, meu querido. Eu tenho que ser crítico da instituição que eu sirvo. E dentro da nossa instituição nós temos verdadeiros semideuses assembleianos. São aqueles que são idolatrados por crentes, são aqueles que são endeusados, são aqueles que as pessoas, duas coisas, uns que tratam idolatrando e aquele que aceita a idolatria ser idolatrado. Então, meu querido, nós temos no nosso meio pregadores, cantores, gente de renome por aí e que para Deus não é nada, é pobre, miserável, desgraçado, segue nu. Esses aí agem como se fosse a quarta pessoa da Trindade. Quando chegam, todo mundo tem que reverenciar o ungido do Senhor. Agem como se estivessem acima do bem e do mal. Eles nunca erram, eles nunca pedem perdão. Eles nunca pecam, nunca falham, parece que eles estão acima do bem e do mal. Outra coisa, a característica deles, a avareza, amam dinheiro, gananciosos e arrogantes. Essas são as principais características conhecidas desses líderes. Talvez não seja o líder da sua igreja, talvez não seja o seu pastor, mas pelo Brasil afora nós temos na Assembleia de Deus aqueles que nós podemos chamar de semideuses assembleianos. Eles não levam em consideração de que Deus os está pesando em balanças fiéis e em breve serão arrancados. Deus está dando tempo. O que aconteceu com aquele servo infiel? Fator chamado tempo. Ele estava batendo, estava espancando, deixando as pessoas ficar com fome, não dava alimento no tempo certo. Isso fala de liderança.
que dá o alimento, que é a palavra de Deus, e às vezes até o alimento material, que deixa os conservos passar dificuldade financeira, enquanto o presidente, o pastor-chefe, anda de carro blindado, de jato para tudo quanto é lado, e muitos obreiros andam a pé, passam dificuldade, até fome no ministério. Deus os está pesando em balanças, e no tempo devido, eles serão arrancados e extirpados pelo Senhor. Eu creio que nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus, Deus vai despertar essa instituição chamada Assembleia de Deus, vai levantar um remanescente, homens e mulheres que são profetas de Deus, que falam a verdade, verdadeiros João Batistas, que pregam, que vão confrontar essa liderança hipócrita, avarenta, arrogante, soberba e prepotente, que ama mais o prêmio, o dinheiro, do que as almas, que fazem convenções, que fazem eventos para angariar recursos e não mais com o objetivo de ganhar almas para o Senhor. Que Deus tenha misericórdia. O negócio hoje está estreito. Se você gostar, meu irmão, glórias a Deus. Se você não gostar, ore a Deus para Ele falar e comunicar ao seu coração. Se eu estiver equivocado, que Ele me dê sabedoria e mais temor para falar a verdade dEle. Amém? Um chamado à vigilância. Nesse tópico nós vamos falar sobre a necessidade da vigilância. Jesus disse: vigiai e orai. Por que nós devemos vigiar? Porque há situações, meu querido, que nós acabamos nos envolvendo com ela, com problemas, que não foi o diabo que fez, não foi Deus que permitiu, não. Fomos nós que buscamos com a própria mão, porque nós não vigiamos, meu querido. Há muitas pessoas que colocam a culpa toda no diabo. Eu não quero ser advogado do diabo, não. Mas tem muito crente que não vigia. Então nós somos chamados para vigilância, porque nós não sabemos a que hora seremos chamados pelo Senhor, em que a morte nos encontrará e nos alcançará, ou quando se dará o toque da trombeta. Vigilância. É preciso muita vigilância para saber lidar com os perigos que envolvem os desejos da carne, desejos dos olhos e a soberba da vida. O melhor dos crentes está sujeito a cometer o pior dos pecados. A Bíblia apresenta inúmeros casos de pessoas que tiveram experiências com Deus e sucumbiram ante a natureza adâmica. Algumas deram a volta por cima e se reergueram. Outras rejeitaram o perdão oferecido por Deus. Nesse ponto chamado quesito vigilância, eu destaco que é preciso realmente, irmão, muita vigilância para lidar com os perigos que envolvem a natureza adâmica, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Todo homem é tentado em uma dessas três áreas da vida. Seja a concupiscência da carne, que é o desejo de saciar as necessidades da carne, sejam elas de se alimentar ou de ordem fisiológica, impulsos da sexualidade. Há muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com o sexo oposto. E outra é a concupiscência dos olhos, ou desejo dos olhos, que é aquela característica das pessoas, ela querer acumular os bens, acumular, ter além daquilo que de fato ela precisa. E a soberba da vida é quando a pessoa entra pelo caminho do orgulho, da soberba, da vaidade. Então, meu querido, nós estamos tratando aqui da natureza adâmica. Paulo dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então, destaco que o melhor dos crentes, até o irmão Paulo, ele estava sujeito a cometer o pior dos pecados. É isso mesmo, meu irmão. Eu estou sujeito a cometer o pior dos pecados, seja o adultério, o homicídio, abuso sexual, pedofilia, roubo, todos estou sujeito a cometer o pior dos pecados. O meu telhado,
ele não é de laje, meu telhado não é de ferro, meu telhado é de vidro, meu irmão. Eu não vou dar uma de santarrão com você aqui, não. Vamos falar a verdade, é preciso vigiar. Só morre afogado é aquele que acredita que sabe nadar. Quem não sabe nadar, ele nem se aventura a entrar na água, porque ele sabe que se ele entrar, ele pode morrer, dar uma cãibra. Então, meu querido, eu sou daquele que prefiro nem entrar na água, porque eu prefiro vigiar. A Bíblia, ela apresenta, meu irmão, inúmeros casos de homens que andaram com Deus, que tiveram experiência com Deus e sucumbiram, cederam à tentação da carne, à natureza adâmica. Poderíamos falar de vários homens aqui, poderia falar de Salomão, poderíamos falar de Davi, Abraão, poderíamos falar de Manassés, vários homens. Então, algumas dessas pessoas, elas deram a volta por cima e se reergueram, como é o caso de Manassés, que fez coisas absurdas, meu irmão, diante de Deus. Mas nós vamos olhar outras, por exemplo, que eu vou destacar aqui, dois reis, o rei Saul e o primo de Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Nós vemos que esses dois, se você olhar o texto, eles agiram como que rejeitando o perdão de Deus. Eles resistiram à graça de Deus manifesta já no Antigo Testamento. Então, meu querido, nós precisamos vigiar. O cair é do homem. Eu não vou dizer que você vai jogar pedra em quem caiu porque o seu telhado é de vidro, meu irmão. Mas agora, se você cair, é um caminho proposto por Deus. O caminho da confissão, o caminho do abandono, o caminho do arrependimento, o caminho da humilhação. Nós vemos que esses homens aí que sucumbiram ante a natureza adâmica, essa natureza pecaminosa, eles não vigiaram em dado momento e caíram. Meu irmão, se Davi caiu, se Salomão caiu, se Abraão também caiu, e Manassés caiu, e tantos outros homens, quem dirá o irmão Mauro? Quem dirá eu, meu irmão? Que Deus tenha misericórdia da minha vida, por isso que eu preciso estar em constante vigilância. Ninguém sabe o dia. Se todos soubessem de antemão quando se dará a volta do Senhor, ou o dia da própria morte, nas vésperas muitos perdoariam o ofensor, se santificariam, seriam os mais zelosos dentro da casa do Senhor. O Senhor assim não faz pela seguinte razão: Ele não está à procura de pessoas que temem mais o inferno e o diabo do que Ele próprio. Os verdadeiros adoradores, com Ele, habitarão no céu para todo o sempre. Ninguém sabe o dia, o efeito surpresa. O Senhor voltou e ninguém sabia quando Ele voltaria. Tanto o servo fiel como o servo infiel e o infiel, eles não sabiam. Um foi achado preparado e o outro foi achado despreparado. Meu querido, uma coisa que eu acho fascinante da parte de Deus é essa sabedoria de Deus de não avisar a data da volta de Jesus, como alguma instituição aí no passado marcou a volta de Jesus por 2 vezes. Porém, Jesus não apareceu nem na primeira e nem na segunda, porque esqueceu de avisar para ele. Então é o efeito surpresa. Se eu e você soubéssemos de antemão que a volta de Jesus, vai ser no ano de 2020, ou que a minha partida vai se dar no ano de 2020, vamos falar a verdade. Muita gente se entregaria ao pecado, à lascívia, à prostituição, e na véspera da morte, ou na semana que antecede a sua morte, ou a volta do Senhor, perdoaria o ofensor, resolveria aquele negócio da mágoa, do ódio, se santificariam, fariam jejum e oração, seriam os mais zelosos dentro da casa de Deus, lavaria até o banheiro da igreja, seria humilde porque ele sabe que Jesus vai voltar naquela semana. Por que Deus não faz isso, irmão? Se Deus fizesse isso, Ele ia levar para o céu um grupo de pessoas que tem mais medo do inferno e do diabo do que do próprio Deus. Então Ele ia levar um bando de pessoas para lá,
interesseiro, um bando de pessoas que não amam, que não é o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, meu querido, ele adora em qualquer circunstância, não precisa de ter câmera em cima dele. Os verdadeiros adoradores habitarão com o Senhor na eternidade para todo o sempre. É por isso que ele virá como ladrão à meia-noite. É o efeito surpresa. Vigia, santifica. O verdadeiro adorador não tem problema lidar com isso. Agora, se você não é um verdadeiro adorador, vigia, porque você não sabe quando ele volta. Características do cidadão do céu. O verdadeiro adorador não adora somente ao ser visto pelas pessoas. Adora em silêncio e no secreto. A dor, as doenças, escassez e decepções não podem fazê-lo parar, pois aprendeu a adorar ao Senhor por aquilo que Ele é e não pelo que faz. Ele adora até mesmo quando perde tudo e todos à sua volta. Se a tempestade se levanta, ele passa acima dela semelhante ao que faz a águia. O adorador começa aqui, o que fará na eternidade. Eu deixo aí essa breve colocação da característica daquele que vai morar no céu. Meu querido, não basta ser crente, é preciso ser adorador. O crente, meu querido, o crente corriqueiro, o crente, o gospel, ele está acostumado a adorar quando tem pessoas por perto. Mas o adorador, ele adora quando não tem ninguém para ver, ninguém para aplaudir, ninguém para reverenciar. O adorador, ele aprende a adorar até em silêncio e no secreto. Ele adora a Deus não somente no templo, mas fora do templo. O adorador, ele suporta a dor, as doenças, a escassez, as decepções, de forma alguma conseguem pará-lo, pois ele aprendeu a adorar ao Senhor por aquilo que o Senhor é para ele, representa para ele. Ele não adora a Deus pelo que Deus pode fazer, mas ele adora a Deus por aquilo que ele já fez lá na cruz do Calvário. O adorador, ele adora até mesmo quando perde tudo e todos à sua volta, quando ele é abandonado, desprezado, quando todos lhe viram as costas. Se a tempestade se levanta, ele passa acima dela, semelhante ao que faz a águia. Todos os animais correm diante da tempestade e se escondem, mas o verdadeiro adorador, quando a tempestade se levanta, ele alça voo e passa por cima da tempestade. E acima da tempestade ele encontra paz, ele encontra bonança, ele encontra gozo, ele encontra refrigério. A tempestade continua, mas ele está no nível acima da tempestade. O adorador, ele começa aqui nesta vida o que ele fará na eternidade. Ele não precisa de vigiar, de alguém ficar vigiando, cobrando, alguém ficar observando. Ele é um adorador. Ele adora a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Agora, há muitos que só querem fazer para serem vistos. Festividades, então, na Assembleia de Deus, ela tem o poder de ressuscitar até defunto espiritual. Tem gente que está morto, mas na festividade aparece, no congresso, no simpósio e por aí vai. Meu querido, nós precisamos ser adoradores verdadeiros, porque estes são as características daqueles que vão morar no céu. Vivendo com discernimento. Nesse tópico nós vamos destacar a importância de se viver com discernimento. O que é discernir? É fazer uma análise, é fazer uma observação dos fatos, é andar com vigilância de forma inteligente e não de forma desapercebida. Nós temos que viver com discernimento, porque nós não sabemos o dia, a hora e o momento da nossa partida ou da volta do Senhor. Vida dissoluta. Com o passar do tempo, as pessoas se revelam como são de fato. Em muitos casos, a religião é usada para encobrir a face oculta de alguém.
Muitos são os perigos que cercam aqueles que estão à frente liderando. O orgulho é o pior deles. Nesta fase, a pessoa é levada a acreditar que o trabalho realizado para o Senhor é mais relevante que os próprios pecados cometidos. Eu observo aqui que, com o passar do tempo, as pessoas elas se revelam realmente quem são. Com o passar do tempo, as máscaras caem. Em muitos casos, irmãos, em situações, as pessoas usam a religião para encobrir a sua verdadeira face oculta, uma face negra, tenebrosa, uma pessoa avarenta, soberba, orgulhoso, uma pessoa dominada por um espírito de lascívia, uma pessoa dominada por um espírito de prostituição, de imoralidade, que se esconde atrás da religião, que vive uma vida dissoluta, uma vida de miséria, que não vai para o céu e está na casa de Deus para atrapalhar e corromper aqueles que desejam morar no céu. Então eu destaco mais um outro ponto, que são muitos os perigos que cercam aqueles que estão à frente liderando. E dentro desse perigo, quero destacar aqui que o orgulho é o pior deles. O orgulho é o pior perigo para quem está à frente, seja professor, seja pastor, presbítero, seja lá que cargo você ocupa. O orgulho é o pior deles. Por quê? Nesta fase, quando a pessoa está dominada por esse espírito de orgulho, ele é levado a acreditar que o trabalho que ele realiza para o Senhor é mais relevante, importante do que os pecados que ela comete. Verdade? Conheço pessoas assim, que vivem numa vida de pecado, que vivem numa vida de imoralidade, numa podridão, uma vida dissoluta, mas ele está tão dominado por um espírito de arrogância, de soberba, de altivez e de orgulho, ele está influenciado pelos bajuladores e os beberrões, aqueles que não têm juízo, que estão dominados pelas vantagens, pela prepotência, que esta pessoa, ela chega num certo ponto que ela acredita que o trabalho que ela faz para Deus é mais importante do que os pecados que ela comete. Meu querido, vamos falar a verdade? Se você morrer hoje, a obra de Deus continua. Tem gente que pensa que é a última bolacha do pacote. Tem gente que pensa que se morrer, a obra de Deus vai travar. Tem irmã no ciclo de oração que acredita que se ela não estiver na frente, o Espírito Santo não batiza. Tem pessoas que pensam que se ele não estiver presente, Deus não opera. Vamos deixar de besteirol? Vamos parar para analisar o seguinte: a pessoa, quando está no espírito de orgulho, irmão, ele acha que o trabalho que ele faz é mais importante do que o pecado que ele está encobrindo, meu irmão. Meu irmão, vamos tomar juízo, vamos ter temor de Deus. Muito mais do que o trabalho que eu faço, Deus quer que eu tenha comunhão com Ele, que eu me relacione com Ele, para depois eu realizar algum trabalho para Ele. Porque para Deus, mais importante do que fazer é ser santo, ser puro, ser fiel, ser adorador verdadeiro, ser um cidadão do céu. Não importa se você vai ganhar quantas mil almas para Jesus. Então, aí nós observamos que um daqueles servos vivia uma vida dissoluta, uma vida de pecado. Ele não começou no pecado, ele começou bem, porém, com o passar do tempo, ele se revelou aquela pessoa mesquinha, avarenta, gananciosa, glutona, que comia, bebia, espancador, imoral. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Vida santa. A despeito do mau testemunho do servo infiel, a maioria dos demais servos continuou no firme propósito de ser fiel em face das muitas injustiças sofridas. A vida pecaminosa de um líder pode influenciar os liderados, todavia, cada liderado decide se fará parte do grupo dos beberrões, que de nada têm falta, ou se unirão àqueles que sofrem pela verdade.
Vida santa, eu faço essa colocação aqui, meu querido. Observe uma coisa, ter uma vida com Deus, vida santa, não é significar que você não vai ter luta, que você não vai ser perseguido, que você não vai ser humilhado. Você pode ter vida santa e ser desprezado da igreja. Você pode ter vida santa separada com Deus e não ter cargo, não ter função, reconhecimento na obra de Deus. Isso ocorre, observe na parábola que Jesus fala, que aquele servo infiel, ele começou a bater e a espancar os demais servos. Tinha dois grupos, o grupo dos bajuladores e beberrões, que se aliaram àquele que estava à frente do trabalho, esse servo infiel, e um outro grupo que decidiu ser fiel ao Senhor que estava ausente e continuar o trabalho, mesmo sendo espancado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo desprezado. Ô irmão, por que você vai sair da igreja? Eu vou sair da igreja porque o pastor está me humilhando, não está me dando oportunidade, então tu vai para o inferno junto com ele, meu querido. Ele está indo para o inferno. Porque não teme a Deus, ele pisa, humilha as pessoas, ele anda com bajuladores, beberrões, perdeu o temor de Deus. Agora você vai sair da igreja por causa dele, no final tu vai encontrar com ele lá no inferno, meu querido, no dia do juízo final. Meu irmão, decida de que lado que você quer ficar. A vida pecaminosa de um líder, ela pode sim influenciar os liderados. Agora, o que eu observo nessa parada, que cada liderado decide se fará parte do grupo dos beberrões, que de nada tem falta. Observe que aquele grupo que bebia com aquele servo infiel, não faltava nada, tinha comida, tinha bebida, tinha tudo do bom e do melhor. E nós vemos um evangelho aí mercantilista, um evangelho marcado pelo materialismo, em que você tem que ter tudo do bom e do melhor. E observe que aquele grupo de servos que servia ao Senhor naquela casa, eles estavam passando fome, dificuldade, aperto, sofrendo humilhação e injustiça, mas eles não deixaram de ser fiéis ao seu Senhor. Então você decida se você vai se unir àqueles que fazem parte dos bajuladores e beberrões que não tem falta de nada, ou se você vai se unir àqueles que sofrem pela verdade, que sofrem pela justiça. É melhor sofrer aos pés de Jesus e ser fiel a Ele, meu querido, mesmo sendo desprezado, perseguido, humilhado, caluniado, difamado na casa de Deus, do que você está sentado, meu irmão, na mesa de Jezabel e Acabe, Deus não está com você. Escolha. Ah, meu líder, meu pastor lá é desviado, o pastor lá está em pecado, então eu saí da igreja. Meu irmão, isso não é pretexto de você sair da igreja, não. Se você saiu da igreja porque o pastor está em pecado, porque o presidente do ministério está causando escândalo, diz que não sai e quer passar agora a liderança para um filho, para um parente, está levando a igreja na justiça, meu irmão, continue servindo a Deus, porque se você sair, você vai encontrar com ele lá no inferno, meu irmão. Você vai encontrar com ele no dia do juízo final. Se ele quer ir, que vá sozinho. Mas eu continuo o quê? Servindo a Deus, estando ao lado daqueles que sofrem pela verdade. Administrando os bens. Ambos os servos foram reconhecidos pelo seu Senhor pela capacidade de liderança e gestão. O desfecho final foi proporcional à forma como cada um revelou seu caráter na relação com os liderados, com os bens e com o dono da casa. Liderar é, antes de tudo, uma dádiva de Deus, porém, não se deve esquecer que haverá um acerto de contas pelo serviço prestado. Ambos os servos, eles tiveram a oportunidade. Eu já disse isso aqui em outro momento. O Senhor reconheceu que eles tinham habilidades e competências para exercer liderança e eram bons gestores. Eles tinham essa qualidade. Não se pode dizer que o servo infiel era infiel ou mal desde o começo ao fim. Em dado momento ele era bom, mas ele se perdeu com o tempo. Então nós observamos que o desfecho final
foi proporcional. Como é que foi o desfecho da história de cada um? Foi proporcional à forma como cada um deles revelou seu caráter na relação com os seus liderados, como ele tratava os liderados. Um tratava com respeito, com temor, com humildade, o outro tratava com arrogância, prepotência e soberba. Batia e espancava. Então, olha aí, já revelou o caráter. A forma como eles se relacionavam com os bens. Um administrava os bens com temor. Ele não ficou rico, milionário. Do contrário, ele sabia que aquilo pertencia a outros. Ele alimentava os outros. Aquele dinheiro era para comprar comida, alimento para alimentar a todos, e não somente o estômago dele. E também a relação que eles se revelaram com o dono da casa. 3 coisas que nós precisamos analisar: como nós nos relacionamos com os nossos liderados, como nós nos relacionamos com os bens e como nós nos relacionamos com o Senhor. A forma como nós nos relacionamos dentro dessas 3 áreas revelam o nosso caráter e a nossa índole. Liderar antes de tudo, uma dádiva de Deus. É a bênção de Deus poder liderar. É um trabalho que Deus confiou na sua mão, como professor, como pastor, como ministro do Evangelho. Agora, preste bem atenção. Não se deve esquecer que haverá um acerto de contas pelo serviço prestado. Amém, meu querido? Então, todos nós teremos que comparecer perante o Senhor. Uns, nas bodas do Cordeiro, irão receber o seu galardão. Primeiro vão lavar roupa suja, antes das bodas do Cordeiro vão receber o seu galardão, após o arrebatamento. E o outro vai esperar o dia do juízo final para receber o que ele plantou. Meu querido, eu pergunto para você quer participar do grande trono branco de Deus ou diante do tribunal de Cristo? A Bíblia fala do trono branco de Deus. Se você for para lá, você está indo para receber a sentença do juízo final. Mas se você aparecer perante o tribunal de Cristo, é para você receber o seu galardão, que as nossas obras, elas serão julgadas, vão passar pelo crivo da avaliação de Jesus, a motivação que nos levou a fazer o trabalho que fazemos. Está claro aqui? Encerramos a nossa lição. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que têm orado pela minha vida. Estou passando uma fase um tanto que difícil. A minha esposa sofreu um AVC hemorrágico e eu virei agora de fato dono de casa, não estou podendo trabalhar 24 horas por conta da minha esposa. Ela carece de cuidados, atenção, pode tomar um tombo, uma queda, está se recuperando, mas está passando por aquele período de confusão mental. Estou lavando, estou cozinhando, já aprendi a mexer na máquina de lavar, já aprendi a cozinhar. Um dia desse eu fiz um jiló egípcio. Já viu o jiló egípcio? Então, o jiló egípcio, eu coloquei tanta água no jiló, que o jiló parecia os corpos dos egípcios boiando no Mar Vermelho. Ficou aquele monte de água. Eu queimei quiabo, o arroz ficou unidos venceremos. Estou passando por esta fase todinha, meu querido, mas com alegria no coração. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão orando, me ajudando, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho. Eu faço esse trabalho de caráter voluntário e não por causa de dinheiro. Mas no momento que eu estou passando, Deus tem levantado homens e mulheres para nos abençoar, tanto espiritualmente como materialmente. Eu quero orar nesse momento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de aprendermos e estudarmos juntos a Tua Palavra. Meu Deus, que esta Palavra ela venha incomodar, que esta Palavra venha arrancar as máscaras, que essa Palavra, meu Deus, venha trazer uma reflexão. Meu Deus, essa Palavra ela é dura, ela machuca. Esta Palavra, meu Deus, ela vem, meu Deus, como um remédio que arde, que dói, que arranca, que
toca na ferida, mas ela, meu Deus, ela gera saúde, ela gera libertação, ela gera transformação. Que vidas sejam transformadas, impactadas pela tua palavra. Meu Deus, muitos homens que andaram com o Senhor cederam aos impulsos da sexualidade, cederam, meu Deus, aos impulsos, ó Pai, da natureza adâmica. Muitos se reergueram, muitos se colocaram de pé, mas aqueles também que rejeitaram o perdão do Senhor, que não se abriram para o Senhor. Meu Deus, que o Senhor perdoe o pecado do meu irmão, da minha irmã, que se humilha diante do Senhor e busca o teu perdão. Perdoa o teu servo, perdoa a tua serva, dê-lhe uma oportunidade de um novo recomeço, de uma nova história. Santifica-nos, prepara-nos, ó Pai, para fazermos parte da igreja que vai subir, para fazermos parte do encontro com o Senhor, onde estaremos diante do tribunal de Cristo, recebendo o nosso galardão, e não diante do grande trono branco do Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. E se você precisar desse slide, pode me procurar no rodapé aí, eu coloco sempre o meu telefone, me procure que eu envio esse slide para você. Você pode fazer as mudanças e as alterações que você achar por bem. Tá claro, meu querido? E eu quero dizer que a lição de número 11, é bem provável que eu não possa ministrar a próxima lição. A lição de número 11, porque em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Eu tenho essa certeza, que em caso de arrebatamento eu não estarei aqui, já estou te avisando. Mas eu me alegro no meu Senhor, porque eu tenho a certeza e a convicção que nem eu e nem você estaremos aqui para ministrar a próxima lição, se houver o arrebatamento da igreja. Meu querido, guarda esta certeza no seu coração. Eu encontrarei com você por sobre as nuvens e juntos encontraremos com o Senhor. E o que nós fazemos aqui hoje, que é adorar o Senhor, nós o faremos também na eternidade. Vale a pena sofrer aos pés do Senhor. Fique na paz, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.